Olá, sou Marco Aurélio Cabral, sou cirurgião plástico. Hoje a gente está dando início a um novo formato de filmagens, tentando contribuir cada vez mais com a cirurgia plástica, com a dermatologia, com a área de estética, com a beleza interior, com o corpo humano como um todo. Hoje eu vou entrevistar, através de algumas perguntas e um tema específico, uma doutora, uma dermatologista, médica de atuação em Pernambuco, doutora Aline Trindade. Ela é especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje a gente vai conversar um pouco mais a respeito do aumento que a gente tem sentido diariamente da procura de procedimentos estéticos, de procedimentos cirúrgicos dos homens para com a cirurgia plástica, como também com a dermatologia. Doutora Aline, seja bem-vinda. Espero que a gente consiga contribuir aí um pouco mais para os nossos telespectadores a respeito de procedimentos que a gente vem sentindo um aumento importante. Do ponto de vista prático, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vem estimulando e mostrando o quanto tem tido um aumento de procura a respeito de procedimentos estéticos, mas do sexo masculino. Eu não sei por que isso aconteceu, talvez você possa me explicar um pouco mais, mas eu queria também que você nos mostrasse o que é que tem aumentado no dia a dia de procura desses procedimentos estéticos nos homens em relação à dermatologia. Obrigada pelo convite, Dr. Marco Aurélio. E sim, houve uma quebra de paradigmas. Tá? O que antes era considerado um procedimento mais realizado pelas mulheres, que eram os procedimentos estéticos, sejam faciais, sejam corporais, isso está mudando. Tanto homens quanto mulheres procuram, às vezes na mesma escala. E o que a gente observa no consultório dermatológico é que, sem dúvida nenhuma, houve um aumento da vaidade do homem. E essa vaidade do homem, que antes, culturalmente falando, era vista de forma negativa, hoje não. Você advoga esse aumento porque talvez as mulheres estejam fazendo mais procedimentos e os maridos nas consultas acabam filando um pouco da consulta, mas se minha mulher melhorou, também pode. O que é que você pensa? Você acha que houve uma mudança do comportamento do sexo masculino? Você acha que são as selfies? Você acha que são... Me fala um pouquinho, porque o que eu sinto é que o homem ele sempre foi temeroso, tem medo, pavor, a procedimentos, seja ele invasivos ou até mesmo não invasivos. Mas eu tenho visto também na prática da cirurgia plástica que as pessoas estão perdendo um pouco mais do medo do procedimento cirúrgico e estão vindo procurar. E a minha pergunta é, você já fez algum procedimento dermatológico? E sempre eles perguntam, não, doutor, eu faço botox, eu faço preenchimento, e eu vejo realmente que a procura não é só da cirurgia, mas também desses procedimentos. Me alenca um pouco o que é que você pode me falar, assim, porque eu sou homem, eu faço procedimento estético em mim há alguns anos, eu me sinto bem com isso, mas talvez seja porque eu esteja no meio. E o que é que você percebe? Por que essas pessoas estão realmente procurando, estão tendo essa procura aumentada em procedimentos estéticos? Eu observei muito isso com o surgimento mais da mídia social. Então, houve uma importância maior em relação ao estar belo. Então, o que antes era algo feito escondido, ou alguns poucos homens procuravam procedimentos estéticos, talvez antes das questões das mídias sociais e das redes sociais, como o Orkut antigamente, ou agora mais atualmente o Facebook, ou o Instagram, que agora está mais em alta o Instagram. E
E Instagram é o quê? É foto, é imagem. Ninguém tá vendo o seu eu interior, não numa fotografia, tá? Então, é aquela foto, é aquela imagem e aquilo é o que você quer passar naquele momento. Então, essa cultura fez com que o sexo masculino, o sexo feminino já tinha uma cultura mais presente em termos de procurar procedimentos estéticos, mas houve também um despertar masculino que o estar bem, fisicamente falando, é importante. Pois é, eu percebo que antigamente a gente tinha umas referências. Seja essa referência Os atores Tom de cinema, Cruise, Brad Pitt, Richard Gere, Antônio Bandeiras, tinha Tarcísio Meira no Brasil, a gente tinha umas referências masculinas e alguns estudos realizados na face, na proporção corporal, a gente via que eles tinham um padrão que chegava a um padrão que a gente considerava como belo. O que eu vejo é que essas pessoas que nos procuram hoje não chegam mais dando referência de mais ninguém. Eles chegam querendo melhorar o seu eu, querendo melhorar a sua forma de apresentação, e isso é muito interessante. Talvez seja porque na época que a gente via essas pessoas, hoje mesmo eles continuando como artistas, eles estão se apresentando mais envelhecidos. E os artistas, por serem, eles precisam mostrar um aspecto natural da sua vaidade, eles não fazem muitos procedimentos. E eles hoje se apresentam envelhecidos, com aspecto de pele um pouquinho mais, precisando de um certo cuidado, com as pálpebras sem os cuidados cirúrgicos necessários a alguns procedimentos. Talvez seja isso um pouquinho que a gente esteja também tentando entender no dia a dia. Mas me conta, por favor, quais são os procedimentos que mais os homens têm procurado no teu consultório de procedimentos? Só voltando um pouco ao que você estava falando anteriormente, o que é interessante é o seguinte: quem eram os galãs da época de 80, 90? Vamos dizer, Fábio Júnior, Roberto Carlos, Tarcísio Meira. Na verdade, talvez eles eram os galãs pelos que eles representavam como ator, como cantor, mas não necessariamente como um padrão de beleza. Interessante. Você vê agora o padrão de beleza. Vamos lá, um ator brasileiro, referência, padrão de beleza masculino. Cauã Raymond. O queixo largo, a mandíbula bem marcada, bem definida, mostrando força, mostrando uma masculinidade, mostrando uma melhor proporção. Isso não era visto anteriormente. Verdade. E o que é mais interessante é que os homens estão atrás disso. Antes era a mulher via Tarcísio, Fábio Júnior, Roberto Carlos como galã pelo que ele representava como artista. Hoje não. O homem está vendo uma beleza masculina e desejando aquilo. E isso mudou, principalmente, eu acho, que com a mídia social. E quais são os procedimentos mais realizados? Num consultório dermatológico. Eu acho que, em primeiro lugar, top 1, diria... Botox. Não, eu diria tratamento capilar. Sim. Olha, que incomoda não tem os coisa homens. pior que envelheça uma pessoa que seja calvície. Hoje a gente tem visto uma procura muito importante, mais pronunciada, do sexo masculino para as pequenas entradas, para a coroa com alopécia, enfim, realmente isso aí, a calvície veio, acho, talvez como um carro-chefe. Queda de cabelo incomoda homem. Não adianta, incomoda. Sabe? E nós sabemos que a primeira porta de entrada para uma calvície já acentuada é transplante, não tem o que discutir. E talvez prevenir a queda ou a quebra daqueles próximos folículos, mas a porta de entrada realmente é num centro de tricologia, com a área que você trabalha também. E realmente eu concordo com você, a calvície tem incomodado bastante o sexo masculino e a gente também sente uma procura aumentada hoje por transplante capilar e por cuidados, tanto para a queda como para a quebra do cabelo, isso é verdade. Interessante é que os homens estão chegando ainda no início também, já para prevenir, já começa aquelas entradas, eles têm pais, avós já calvos, a gente sabe que a
A história familiar é importantíssima. A gente sabe que 80% da população masculina vai ter algum grau de calvície. E isso realmente é o que eles mais se preocupam. Eles já pegam uma referência em casa, não querem ficar iguais aos avós ou aos pais, já vêm procurando um tratamento. Muito bom. Tratamento clínico e em graus mais avançados, com toda certeza, e graus que a gente considera irreversível do ponto de vista medicamentoso, aí a gente entra com a indicação do transplante capilar. E Botox? Como é o Botox, a procura? Porque Botox também muita gente me procura, eu acho que por ser homem fica mais fácil de conversar, mas eu acredito que no consultório dermatológico deva chegar também muito homem procurando fazer Botox. Bastante, já se preocupa, doutora, já estou começando a ficar muito marcado, as rugas ao redor dos olhos, né, que a gente chama de pés de galinha, a fronte está muito marcada, o homem tem a musculatura mais forte, então ele tende a marcar de uma forma até mais precoce, e isso tem incomodado, e eles não têm problema nenhum. O que antes era, olha, doutora, vamos fazer, mas não conte pra ninguém. Acabou. Porque meus amigos, então... Não, isso acabou. Hoje os homens estão trazendo os amigos também para fazer. Eu percebo não tem mais esse também. Problema. A gente vem percebendo isso, que não tem mais esse problema. Em relação ao preenchimento, o que é que você tem sentido? Qual é a procura deles? Porque o que chegam para mim procurar é exatamente como você falou. Mento, ramo de mandíbula, definição de toda a arcada mandibular. E a gente sabe que para a gente poder fazer uma linha de definição precisa de muitos produtos. Como é que você tem visto esses produtos? O que é que você tem mais usado? A hidroxapatita, o ácido hialurônico? Me conta um pouquinho da sua rotina. Pronto, aí começaram as referências dos modelos de padrão de beleza masculina da mídia. Instagram, novelas, televisão. E os homens vêm olhando aquilo e desejando. Então, o que é muito importante em relação a um padrão de beleza da face masculina? O queixo, né, a região do mento que a gente chama. Quadrangular. Né, quadrangular, mais largo, tá? Numa proporção completamente diferente da feminina. Mas há uma preocupação do queixo largo e principalmente a definição do ramo mandibular, que é o ramo, essa linha aqui mais bem definida, mais bem demarcada. O teu consultório de preenchimento é mais para mandíbula. Sim. Nariz, tem muita gente procurado? Menos. É região do queixo, região mentoniana, e a região da mandíbula, com toda certeza, porque traz força, faz parte do padrão de beleza e mostra um pouco daquela questão assim, da masculinidade. São duas características realmente faciais que mostram um pouco mais a questão da masculinidade e da força do rosto masculino. Me fala um pouquinho da procura do peeling e do laser de CO2. Eu sei que vocês são especialistas em laser, que é o carro-chefe da clínica de vocês. Me conta um pouquinho a procura masculina, porque eu vejo toda vez que eu estou atendendo, eu vejo um volume muito grande feminino e de vez em quando eu vejo uns homens aparecendo mais, preocupado também. Me fala um pouquinho dos benefícios, até que a gente possa explicar à população em geral os benefícios um pouco, tanto do peeling para uma renovação celular, como também do laser de CO2 na região da face. O laser de CO2, o procedimento a laser, ele tem várias utilidades. Quando a gente aplica na face, ele tem uma utilidade em termos de melhoras de rugas finas, poros aparentes, pequenos vasos na face, estímulo de colágeno, talvez renovação. Isso seja extremamente importante, né? Dar uma firmeza. Eu sei que a máquina de vocês também é associada a uma radiofrequência de alta penetração e isso dá um estímulo de colágeno importante. Aí, quando eles me procuram, eles não procuram exatamente porque eles não têm tanto conhecimento em relação ao laser. Poucos têm conhecimento e vêm diretamente para o laser. Mas eles procuram, doutor, olha, o poro tá muito aberto, eu tô vendo que meu rosto tá com várias tonalidades, o que eu posso fazer para melhorar? Aí quando a gente faz isso, a gente sugere realmente o laser, né, para melhorar a qualidade da pele. Me conta um pouquinho dos cuidados, tem que
raspar a barba, tem que fazer uma limpeza antes na pele? Me fala um pouquinho, porque provavelmente muita gente vai se interessar nos procedimentos. E qual é os cuidados que o homem tem que ter ao procurar um dermatologista? Porque tem pessoas barbadas que querem fazer um preenchimento, querem fazer um laser e não querem tirar a barba. Me conta se é possível ou não fazer esse procedimento Para com a barba. preenchimento, eu permito que permaneça com a barba, a não ser que seja uma barba muito volumosa, porque a gente precisa ver a área, identificar. Desenhar, claro. Exato. Isso pode atrapalhar um pouco. Agora, uma barba curta como a sua pode ser feita de uma maneira muito tranquila. Agora, para o laser, por exemplo, quando a gente quer atingir essas áreas mais baixas, aí a gente pede para retirar a barba. Quando não é uma barba de estimação, né? Porque tem homens que não querem tirar a barba, aí a gente faz na terça superior, acima da barba, que já tem muito benefício, principalmente na área dos olhos. E eles se preocupam muito com dor. Aí a gente explica que vai ser aplicado anestésico, que eu vou fazer numa potência boa, mas o suficiente para ele tolerar muito bem, porque os homens são mais medrosos. Quem é que tem mais medo da dor? É o homem ou a mulher? Os homens, sem dúvida. E isso é realmente... Eles têm medo e eles não toleram. Então a gente é muito cuidadoso, a gente aplica o anestésico, a gente vai numa potência que eu tenha resultado, mas que seja agradável para o procedimento. Isso, então a gente tem essa preocupação. Se o paciente não tolera muito laser, porque tem realmente homens que não toleram nada de dor, eles são muito mais intolerantes à dor. Aí a gente passa para procedimentos menos dolorosos, como microagulhamento, que a gente faz com uma canetinha mais moderna, que é a Dermapen, que é um microagulhamento bem mais tranquilo, bem mais eficaz do que aqueles rolinhos que assustavam até a população masculina. Medicações externas como drug delivery, consegue... Então a gente usa uma canetinha bem mais tranquila, utiliza medicações também, fazemos peelings que eles não passam por um processo doloroso. Então a gente tem outras alternativas. Quando eles não toleram, mas a maioria tolera bem o laser. A gente faz de uma forma bem cuidadosa. Ok, é isso aí, pessoal. Só para a gente tentar dar uma concluída. Quando o paciente há sempre um limite da saída do procedimento dermatológico para um procedimento cirúrgico. Quando isso acontece, os bons profissionais, os bons dermatologistas, eles identificam que chegou no limite que o procedimento dermatológico talvez não traga tanto benefício e seja o momento talvez de dar consulta com o cirurgião plástico, e nessa consulta conjuntamente vai ser definido com o cliente, o paciente, qual é o melhor procedimento para que seja realizado, tentando objetivar a melhora da autoestima. Eu sei que no dia a dia prático a gente tem visto um aumento importante, a procura tanto por cultuar o corpo como melhora facial. O problema da calvície realmente, eu não conheço um paciente homem que tenha me procurado com a procura do transplante capilar, com a solicitação de medicações para evitar a queda de cabelo. Então isso tem sido realmente uma procura importante. Eu espero que a gente tenha ajudado. A dermatologia e a cirurgia plástica, eles andam juntos para que a gente consiga chegar num bom denominador comum, num bom resultado, tentando mudar os paradigmas. Os homens fiquem extremamente à vontade de procurar o seu profissional de escolha para procedimentos. Não vai ter bullying, não vai ter aquela zoação. Isso não existe. Os homens hoje praticamente, na minha visão, tem tido um aumento no ano que antecedeu de mais de 20%, e logo no início desse ano, mesmo com pandemia, mesmo com restrições, a gente tem visto realmente uma procura significativa dos homens. E sejam bem-vindos. Vocês são um grupo que cada vez mais nos estimula ao estudo para tentar encontrar o que é o belo, que é a definição facial, a definição corporal, para tentar ajudar cada vez mais. É isso. Gostaria de te agradecer, doutora Aline, foi um prazer a gente hoje estar aqui mais uma vez discutindo a respeito de coisas que vai beneficiar tanto o conhecimento da população como o enriquecimento da cirurgia plástica e da cirurgia dermatológica, como a dermatologia clínica e estética. Obrigada pelo convite.
E hoje foi importantíssimo falar sobre isso, porque há ainda uma dúvida em relação aos homens procurarem procedimentos estéticos. E eu espero que a dúvida tenha sido bem esclarecida. Com certeza. Obrigado. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, dá teu comentário, dá teu like. Vamos tentar cada vez mais enriquecer aqui de forma que você consiga entender e a gente consiga contribuir tanto com a cirurgia plástica como também com a dermatologia.